Micaela, para tirar. Boa noite, senhores vereadores, o público aqui presente, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste pela internet. Eu peço, senhores vereadores, por favor, desliguem seus telefones. Peço ao vereador Danildo que faça a oração da noite e a vereadora Danila que faça... Não, peço à vereadora Danila que faça a leitura da Bíblia e o vereador Danildo que faça a oração da noite. Cumprimento a todos os presentes com boa noite, os internautas de casa, os amigos vereadores, vereadora, mesa diretora. Antes de fazer a leitura da Bíblia, quero aqui que a gente possa levar essa oração nossa da noite, essa leitura, em favor da saúde do seu João Batista, né, o pai do Flávio, do Rodrigo, que Deus venha entrar em providência na saúde dele, venha guardá-lo e dar saúde. Quero ler aqui o Salmo 100. Celebrai com jubilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Boa noite a todos, boa noite à mesa de diretores, colegas vereadores aqui presentes, o público presente, os internautas que nos assistem em casa. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Peço à secretária que confirme o quórum para dar início à sessão. Segunda sessão ordinária aos dias 3 do mês de fevereiro de 2026. Danila Souza Silva, presente. Danildo Rodrigues dos Santos. Presente. Francisco Simval Alves de França. Júlio Berto Borges de Oliveira. Presente. Lorival Lourenço Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro. Mateus Ananias Ferreira. Maurício Pereira Leão. Presente. Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presente. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberto a presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Montevidéu, Estado de Goiás, aos dia 2 de 2 de 2026, às 20h19, no plenário da Câmara Municipal de Montevidéu, estão presentes os vereadores Danildo Rodrigues dos Santos, Francisco Simval Alves de França, Lorival Lourenço Ribeiro, Luiz Carlos Ribeiro, Mateus Ananias Ferreira, Maurício Pereira Leão e Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presidente, Júlio Berto Borges de Oliveira e secretária, Danila Souza Silva. Confirmado o quórum, o presidente Júlio Berto Borges de Oliveira declara aberta a primeira sessão ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal. O presidente solicita à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Lorival Lourenço Ribeiro solicita ao presidente que consulte o plenário para suspender a leitura da ata da sessão anterior. Consultado o plenário, é aprovado. A suspensão da leitura da ata no ato contínuo é colocada em votação e é aprovada por unanimidade de votos. O presidente coloca em votação a manutenção da composição
das comissões permanentes e é aprovado por unanimidade de votos. A composição das comissões permanentes para o ano de 2026. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Danildo Rodrigues dos Santos. Secretária, Tainara Santos da Silva Cruvinel. E relatora, Danila Souza Silva. Vogal, Luiz Carlos Ribeiro. Vogal Luiz Carlos Ribeiro. Comissão de Orçamento, Finanças, Economias e Planejamentos. Presidente, Danila Souza Silva. Secretário, Matheus Ananias Ferreira. Relator, Danildo Rodrigues dos Santos. Vogal, Maurício Pereira Leão. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Previdenciais. O presidente, Maurício Pereira Leão. Secretário, Lorival Lourenço Ribeiro. E relator, Matheus Ananias Ferreira. Vogal, Tainara Santos da Silva Cruvinel. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Ação Social. Presidente, Matheus Ananias Ferreira. Secretário, Danildo Rodrigues dos Santos. Relatora, Tainara Santos da Silva Cruvinel. Vogal, Francisco Simbal Alves de França. Comissão de Agricultura, Pecuária, Comércio, Indústria e Meio Ambiente. Presidente, Luiz Carlos Ribeiro. Secretária, Danila Souza Silva. Relator, Maurício Pereira Leão. Vogal, Lorival Lourenço Ribeiro. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, Lorival Lourenço Ribeiro. Secretário, Luiz Carlos Ribeiro. E relator, Francisco Simbal Alves de França. Vogal, Danila Souza Silva. Expediente de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 001 de 2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2026, do município de Montevidéu e dá outras providências. Projeto de lei de número 002 de 2026, que dispõe sobre a fixação do vencimento piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e dá outras providências. Projeto de lei de número 003, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo, efetivos, comissionados, ativos, inativos e pensionistas, e também aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Montevidéu e dá outras providências. Projeto de lei de número 004 de 2026, que dispõe sobre o reajuste salarial dos conselheiros tutelares da cidade de Montevidéu. Projeto de lei de número 005, que altera no artigo 17 da Lei Municipal de 1570, de 1º de abril de 2025, para redefinir a vinculação administrativa do Conselho Tutelar. De autoria do vereador Maurício Pereira Leão, o projeto de lei de número 006, que altera a lei de número 1585, de 24 de abril de 2025, e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei de número 007, de 2026, que institui o Fundo Municipal do Saneamento Básico e Ambiental. Dispõe sobre a sua estrutura, receitas, governanças e aplicação e dá outras providências. Projeto de lei de número 008, de 2026, que institui o Fundo Municipal da Procuradoria para a Gestão e distribuições dos honorários advocatícios de sucumbências e dá outras providências. De autoria também do vereador Danildo Rodrigues dos Santos, o projeto de lei de número 009 de 2026, que dispõe sobre o reconhecimento das igrejas e templos de qualquer culto como agentes promotores de cultura no município de Montevidéu. A integração das suas atividades à Secretaria Municipal de Cultura e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo, o veto integral de número 001 de 2026, autógrafo de lei de número 1637 de 2025, que dispõe no âmbito do município de Montevidéu a prática da pesca feminina no lago municipal e dá outras providências. De autoria do vereador Luiz Carlos Ribeiro, o requerimento de número 001 de 2025, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente para a instalação de um quebra-mola na Avenida Ediouta, nas proximidades da Rua Camélia, no bairro Vera Cruz. Nas proximidades da Rua Camélia, no bairro Vera Cruz. De autoria do vereador Lorival Lourenço Ribeiro, requerimento de número 002 de 2025,
que requer o envio de expediente ao presidente da Goinfra, senhor Pedro Henrique Ramos Salles, solicitando providências quanto ao acúmulo de águas pluviais nas cabeceiras das pontes da rodovia GO 174, no trecho entre Montevidéu e Rio Verde. De autoria da vereadora Danila Souza Silva, o requerimento de número 003 de 2025, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente que adote medidas necessárias para o cumprimento da Lei Federal de número 226 de 2026, que dispõe sobre o descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos. De autoria da vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel, o requerimento de número 004 de 2025, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente para a instalação de iluminação pública na área dos brinquedos e das quadras esportivas das praças no setor Nova Aliança. De autoria do vereador Danildo Rodrigues dos Santos, o requerimento de número 005, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente para aquisição de materiais esportivos, como uniformes para os alunos das modalidades esportivas de karatê e taekwondo do nosso município. De autoria do vereador Francisco Simval Alves de França, o requerimento de número 006 de 2025, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente para a criação do programa municipal de apoio às ações sociais desenvolvidas por igrejas e instituições religiosas, com foco em atividades que relevantes de interesse público e social. Assuntos parlamentares. O vereador Matheus Ananias Ferreira cumprimenta a todos e agradece a Deus pelo ano que passou e pelo que se inicia. Desculpa. Faz um apelo a todos e agradece a Deus pelo ano que passou e pelo que se inicia. Faz um apelo ao pessoal da área da saúde do município que se empenhe no sentido de realizar um trabalho que realmente venha de encontro ao esperado pela população, que não meçam esforços para entregar aos cidadãos e cidadãs de Montevidéu os serviços de saúde que elas querem e precisam. Menciona situações que assustam, como de uma criança que deu entrada no hospital municipal após uma queda. Foi atendida, medicada e liberada. Posteriormente, encaminhada à unidade de saúde de Rio Verde, constatou-se uma fratura em uma das pernas. Indaga-se, no mínimo não é falta de compromisso. Conclama os companheiros vereadores para que neste ano façam o compromisso de encontrar a razão do mau atendimento do hospital municipal. Informa ainda que houve uma reunião entre o prefeito e os vereadores. Nesse encontro, foi pedido ao executivo a instalação de semáforos para organizar e melhorar o trânsito, aumentando a segurança nas ruas da cidade, que já foi discutido com o presidente do DETRAN, delegado Valdir, que se coloca à disposição para tratar sobre a viabilidade da instalação desses equipamentos. A vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel cumprimenta a todos e informa que em uma reunião entre os vereadores e o prefeito se discutiu a respeito do asfalto do Parque Beira Rio 2, onde foi cobrado essa melhoria e que o prefeito se comprometeu em executar a pavimentação asfáltica no setor. Informa também que, apesar do recesso parlamentar, não houve pausa no trabalho e na busca por recursos e melhorias para a nossa cidade e população de Montevidéu. Pontua que, em audiência com o deputado Jorge Moraes, conseguiu mais uma cirurgia eletiva de mamoplastia redutora e que mais uma pessoa será beneficiada com esse importante procedimento. Lembra que o projeto Ver para Aprender, de sua autoria, torna lei no ano passado, que aproximam o médico oftalmologista das escolas, atendendo as crianças naquele ambiente. Agora contará com reforço e apoio do deputado, no sentido de doar os óculos às crianças que passam pelo projeto dele necessitem. Faça menção aos colegas vereadores Maurício Leão, que também trabalhou para a concretização do projeto do cartão do aluguel social, que foram entregue no ano passado.
Dessa forma, convido a todos os colegas vereadores e vereadoras para unirem forças e assim alcançarem o objetivo principal, que é satisfação das necessidades da população de Montevidéu e o desenvolvimento do município. O presidente Júlio Berto Borges de Oliveira cumprimenta a todos e relata que na reunião com o prefeito, já mencionada aqui, foram tratados vários temas, mas que, em especial, fez a cobrança da entrega dos lotes do setor bebedouro. Observa ainda a necessidade que a Saneago execute a instalação para o fornecimento de água tratada no bairro, e é o que está faltando para o prefeito dar continuidade, de modo que tem-se de cobrar na Saneago a execução dessas obras. Salienta-se que a Câmara de Vereadores já está cobrando desde o ano de 2021, e que é passado 5 anos, e essa é a sua prioridade, como também da Câmara de Vereadores. No mais, agradece a presença de todos e convoca os vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada em horário regimental. Declaro encerrada a primeira sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Montevidéu. Presidente Júlio Berto Borges de Oliveira. Está em discussão a ata da sessão anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Ribeiro. É só para fazer uma ressalva que os requerimentos foram colocados aí com data de 2025 na ata. Esses requerimentos de ontem. Para mudar para 2026. Vou pedir aqui o nosso... Muito obrigado. Beleza? Então tá bom. Está em discussão a ata da sessão anterior. Os vereadores concordam nesse como estão e os vereadores contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos para o expediente. Peço ao secretário que faça leituras de ofícios e correspondências. Ofícios do Conselho Tutelar para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara e todos os vereadores de Montevidéu. Ilustríssimo senhor Júlio Berto Borges de Oliveira. Assunto: comunicação de escolha de presidente ao Conselho Tutelar. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que na data do dia 29 de janeiro de 2026 foi realizada uma reunião do colegiado do Conselho Tutelar, ocasião em que, por decisão tomada por maioria de votos, o conselheiro tutelar José Borges da Silva Filho foi escolhido para assumir o cargo de presidente do Conselho Tutelar, passando a representar este órgão a partir da referida data. Na oportunidade, o colegiado do Conselho Tutelar antecipa seus agradecimentos e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento que fizer de necessário. Conselheiro Tutelar, presidente José Borges da Silva Filho. Ofício de número 02, de 2026, gabinete do vereador Danildo Rodrigues dos Santos, um requerimento ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho. Assunto: solicitação de construção de pista de caminhada e ciclovia na Avenida Ediouta, sentido Parque de Exposição. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento. Requerimento de número 007, de 2026, autora Danila Souza Silva. Assunto: solicita estudo de viabilidade de aderir à implementação da lei de número 15.326, de 2026, que reconhece os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério. A vereadora que subscreve, cumprindo as demais formalidades regimentais e com a dispensável anuência do plenário, minha presença de Vossa Excelência, requerer o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Edson Bueno Coutinho, prefeito municipal, que seja realizada a gestão junto ao setor competente,
do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de aderir à implementação da Lei de número 15.326, de 2026, que reconhece os professores da educação infantil como profissional da carreira do magistério. A Lei de número 15.326 representa um importante avanço na valorização dos profissionais da educação, ao reconhecer formalmente os professores da educação infantil como integrantes da carreira do magistério, garantindo-lhe direitos, deveres e enquadramentos compatíveis com a relevância da função que exercem. A educação infantil constitui a base do processo educacional, sendo essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das nossas crianças. Nesse sentido, o reconhecimento desses profissionais como integrantes da carreira do magistério contribui para a valorização profissional, fortalecimento das políticas educacionais e melhorias da qualidade do ensino ofertado no município. Vereadora Danila Souza Silva. Requerimento de número 007, de 2026. Requerimento de número 008, de 2026, autor, vereador Matheus Ananias Ferreira. Assunto: solicita a contratação de um dentista para o SF 305, Jerônimo Jacinto da Ponte Filho, no setor Morada Feliz. O vereador que subscreve, cumprindo as demais formalidades regimentais, com a dispensável anuência do plenário, vem a presença do requerer o envio do excelentíssimo senhor Edson Bueno Coutinho, prefeito municipal, solicitando que seja realizada gestão junto ao setor competente para que seja promovida a realização de feira. Então, só fazendo uma correção aqui, um requerimento, o assunto é uma gestão junto ao setor competente para que seja promovida a realização de feira comercial, feira cultural e feira artesanal, todas as quartas-feiras na feira coberta do município. A realização dessas feiras periódicas em espaço público adequado constitui um importante instrumento de fortalecimento da economia local, de incentivo ao empreendedorismo, de valorização da cultura e de promoção do artesanato regional. Ademais, o referido local apresenta infraestrutura apropriada para sediar tais eventos, proporcionando conforto, segurança e melhor organização para os feirantes quanto para os consumidores. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Requerimento de número 009, autor vereador Matheus Ananias Ferreira. Assunto: solicita que as escolas da rede municipal de ensino passem a fornecer almoço aos alunos oriundos da zona rural. Muitos alunos residentes na zona rural necessitam se deslocar diariamente por longas distâncias até a unidade escolares da rede municipal, saindo de suas residências ainda no início da manhã e retornando apenas no período da tarde. Tal realidade torna-se imprescindível o fornecimento de alimentação adequada durante o período escolar. O fornecimento de almoço nas escolas contribui diretamente para a segurança alimentar, o bem-estar e o rendimento escolar dos alunos, além de estar em consonância com os princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que visa garantir a alimentação saudável e adequadas aos estudos da educação básica. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de medidas administrativas para que assegure que os alunos da zona rural tenham acesso ao almoço escolar, promovendo igualdade, condições, dignidade e melhores condições de aprendizado. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Requerimento de número 010, de 2026, autor vereador Matheus Ananias Ferreira. Assunto: solicita a implantação de um programa de alfabetização no Centro de Convivência dos Idosos do município.
A alfabetização de pessoas idosas representa importante instrumento de inclusão social, promoção da cidadania e valorização da dignidade humana. Muitos idosos não tiveram acesso à educação formal em idade própria, o que ainda hoje limita sua autonomia, participação social e acesso a direitos básicos. A implantação de um programa de alfabetização no Centro de Convivência do Idoso possibilitará o aproveitamento de um espaço já destinado à socialização e ao bem-estar da pessoa idosa, ampliando suas atividades e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos participantes. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Requerimento de número 011, vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Assunto: solicitação da implantação de TVs nas escolas de educação infantil Dona Maricota, visando melhorar a qualidade de ensino e aprendizado das crianças da educação infantil. As TVs permitirão o acesso a conteúdos educacionais lúdicos e interativos, promovendo o desenvolvimento cognitivo e criativo, estimulando o aprendizado de forma divertida e a habilidade de comunicação e socialização das crianças. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos. Requerimento de número 012, autor Francisco Simbal Alves de França. Assunto: solicitação de estudos para a implantação de escola cívico-municipal sobre gestão da Guarda Civil Municipal GCM no município de Montevidéu. A Educação e Segurança Pública solicitando a realização de estudos técnicos, jurídicos e orçamentários para a implantação de uma escola cívico-municipal do Guarda Civil Municipal GCM no município de Montevidéu. Vereador Francisco Simbal Alves de França. Vamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura de matérias objeto de deliberação pela ordem numéricas. Requerimento de número 001 de 2026, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente para a instalação de um quebra-molas na Avenida Idiota, na proximidade da Rua Camélia, no bairro Vera Cruz. Vereador Luiz Carlos Ribeiro. Está em discussão o requerimento de número 001 de 2026. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Ribeiro. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente, às excelentíssimas senhoras vereadoras, aos excelentíssimos senhores vereadores, ao público que nos assiste e aos nossos internautas. Esse requerimento, na verdade, não foi nem ideia minha, foi algumas pessoas que me procuraram que os veículos estão abusando da velocidade na Avenida Idiota ali. E eu até acho que nós já passamos a época de quebra-mola. Teríamos que estar usando hoje alguma coisa mais moderna, tipo lombada eletrônica, ou algum pardal, mas, infelizmente, em Montevidéu e outras cidades do nosso porte, também usa ainda o quebra-mola. Então, pedi ao secretário que olhe com carinho isso aí, antes que aconteça alguma coisa, né? Aliás, eu já tinha feito um requerimento antes, pedindo para colocar na Idiota, não tinha especificado. Mas esse aí é perto do açougue ali do Donizete, ali, que realmente eu estava lá 2 vezes já, e a gente vê que os veículos realmente, tem alguns veículos que estão abusando da velocidade. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de número 001 de 2026. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Quero parabenizar o vereador Luiz Ribeiro por esse requerimento, vereador. E quando o senhor fala que não é pedido do senhor, da comunidade, e realmente nós estamos exercendo nosso trabalho, né? Que sempre que a gente traz aqui, todos os vereadores, solicitando o que a comunidade nos pede. E eu queria pedir para o senhor Joaquim fazer um estudo com relação a esse quebra-mola, que eu acho que todos os vereadores aqui têm solicitação com relação a quebra-mola. E esse ano que passou, nós não tivemos um instalado em Montevidéu.
foi jogando para frente, foi passando que faltava massa, e passou o ano e nós não fizemos. No Beira-Rio mesmo tem várias localidades ali que precisa de quebra-mola. E eu acho que o que resolve mesmo é o quebra-mola, que faz a pessoa parar, faz o condutor parar e passar devagar. Porque nós temos que prevenir, e quebra-mola acaba que é uma prevenção. Depois que atropela uma criança, ou um idoso, ou um animal, aí não adianta mais. Então, senhor Joaquim, dá uma analisada com carinho aí, vamos atender esses pedidos aí dos vereadores, que quem está pedindo são a comunidade, são os moradores, são as famílias que estão solicitando isso aí. Parabéns, vereador. Continua em discussão o requerimento de número 001 de 2026. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam com isso como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 002 de 2026, que requer envio de expediente ao presidente da Goinfra, senhor Pedro Henrique Ramos Salles, solicitando providências quanto ao acúmulo de águas pluviais nas cabeceiras das pontes da rodovia GO-174, no trecho entre Montevidéu e Rio Verde. Vereador Lorival Lourenço Ribeiro. Está em discussão o requerimento de número 002 de 2026. Com a palavra o vereador Lorival Lourenço Ribeiro. Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente, vereador Beto, colegas vereador. Eu fiz esse requerimento aí, que até o presidente aqui dessa casa, ele presenciou uma saída de pista aqui na GO-174, próximo a Rio Verde, e a gente tem presenciado aí vários acidentes com essas águas que acumula nas beiradas da rodovia, do asfalto, que abaixou com o peso que passa, né? E nessas entradas de ponte. Inclusive aqui a ponte de Montevidéu, junta muita água, fez um buraco lá, e a gente estava olhando se eles vão fazer uma retenção de acúmulo de água ali, vai continuar estourando e estragando essas cabeças de ponte, onde tem acontecido muito acidente. É só isso, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de número 002 de 2026. Pela ordem do vereador Maurício. Vereador Lourenço aqui, quero até complementar o seu requerimento, vereador, fazer uma observação, que nós estamos precisando fazer a limpeza, a roçagem nas margens da rodovia. A gente notou que em Rio Verde para Montevidéu está fazendo, mas Montevidéu sentido Paraúna, Caiapônia e Porá não está sendo feito. E poucos dias mesmo nós tivemos um acidente ali no entroncamento, ali num trevo, que às vezes pode ter até negligência do motorista, mas também, às vezes, é falta de visibilidade, é falta de limpeza nas margens da rodovia. Então, vereador, parabéns pelo seu requerimento, queria só fazer essa complementação. Continua em discussão o requerimento de número 002 de 2026. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador Danildo. Boa noite mais uma vez, à mesa diretora, colegas vereadores, o público aqui presente e os internautas nos assistem de casa. Parabenizar, vereador, pelo requerimento. E igual o Maurício falou ali, nós vimos hoje ali que a pista não tem visibilidade nenhuma, está um mato lá tomando conta de tudo. Então, parabéns pelo requerimento e gostaria que o senhor Pedro aí, que é o presidente da Goinfra, olhasse pela essa rodovia para nós aí, para não ter mais acidente aí. Muito obrigado. O requerimento de número 002 de 2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Boa noite a todos, amigos vereadores, mesa diretora, público que nos assiste em casa. Eu gostaria de parabenizar o meu amigo vereador Lourenço pelo requerimento, no qual estende a abrangência, né, da situação dessa GO aí, né? Tivemos um acidente com vítima fatal essa semana que passou, e lá eu pude observar que lá realmente o trevo lá está sem visibilidade. A gente não sabe qual foi a causa do acidente, mas eu acredito que possa ter atrapalhado sim um pouco, quem sabe, né? Porque está muito alto. Quem vem de uma mão lá não consegue ver, principalmente da saída da zona rural. E também quero estender, quero que o presidente deixe registrado em ato um ofício que nós podemos assinar por todos os vereadores para mandar para a Goinfra, para o seu Pedro, que possa vir fazer manutenção nessa ponte aí do Rio Montevidéu. Aquele buraco não foi uma ocasião, ali tem alguma coisa que fez a defasação daquele buraco ali que aconteceu,
E também que possa vir a limpar os buracos ali onde é que escoa a água das enxurradas, que estão todos entupidos. Ali quando chove dá uma aquaplanagem muito grande ali, né? Então a gente tem que fazer essa preocupação aí e pedir que a Goinfa nos atenda, o pedido não só nosso, o requerimento do nosso amigo vereador Lourenço, para que a gente previna aí coisas mais piores aí que vem acontecer aí na nossa região. Parabéns, Lourenço, conte com o meu voto. O requerimento de número 02 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores que concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 003 de 2026, que requer o envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente que adote medidas necessárias para o cumprimento da Lei Federal de número 226 de 2026, que dispõe sobre o descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos. Vereadora Danila Souza Silva. O requerimento de número 003 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Danila. Cumprimento a todos, mais uma vez, com boa noite. A gente recebeu essa notícia com muita alegria, porque sabemos que na época da pandemia, que foi declarado muitos municípios aí calamidade pública por causa do Covid-19, houve aí o congelamento dos direitos, né, dos servidores públicos. Então, aqueles servidores públicos que tinham direito a quinquênio, licença prêmia, demais mecanismos equivalentes a esses, eles foram congelados. E agora, com essa nova lei, ela passa-se a descongelar. Então, a gente peça que o Executivo veja o quanto antes. Eu sei que falta aí ainda um texto redigido do STF, mas que venha já analisar uma lei municipal para pagamento desses servidores que ficaram prejudicados na época da pandemia, que foram congelados seus direitos constitucionais por lei devido ao Covid-19. Então, essa lei de 2026, ela vem descongelar e fazer que venha a ser representada uma medida judicial, né, valorizando todos os nossos servidores públicos, que mesmo diante do período de pandemia, não pararam de trabalhar. Os professores deram aula, todo mundo se adaptaram de uma forma online ou outra para atender as nossas crianças, e demais servidores da saúde, principalmente, que foram lá e enfrentaram o vírus, muitos perderam a vida lutando. Então, nada mais justo que descongele esse benefício e que faça valer o pagamento retroativo desse tempo que ficou congelado. Eu conto com o apoio de todos os vereadores e meu muito obrigado. O requerimento de número 003 de 2026 continua em discussão. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Danildo. Mais uma vez, boa noite. Quero parabenizar a vereadora pelo requerimento, viu? Os professores, principalmente, se desdobraram aí para atender as crianças e em casa sempre trabalharam, não pararam hora nenhuma, né? Então, é muito gratificante isso aí e Deus abençoe, dê tudo certo aí para que seja enumerado aí. O requerimento de número 003 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 004 de 2026, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente para a instalação de iluminação pública na área dos brinquedos e das quadras esportivas da praça no setor Nova Aliança. Vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel. O requerimento de número 004 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Tainara Cruvinel. Cumprimento meus colegas vereadores, vereadora, o público aqui presente, quem nos acompanha em casa. Então, eu fiz esse requerimento, foi um pedido de um amigo que gosta muito de jogar vôlei, e ele me trouxe uma reclamação, que ali no ginásio está tendo uma turma muito grande, ali no ginásio, e os horários não estão batendo, e tem muita gente querendo jogar, e a única quadra que eles têm disponível é essa lá da Nova Aliança. Só que quando dá ali 6 horas, 7 horas, fica escuro. Não tem como eles brincar ali, não tem como eles jogar, o pessoal não tem como fazer caminhada. E, realmente,
Eu passei lá e vi que tem algumas iluminações, só que fica perto das árvores, não fica próximo aos brinquedos e à quadra. Então, eu peço o apoio de vocês e peço ao executivo que dê uma olhada e que coloque essa iluminação lá para melhorar para o pessoal. Boa noite, obrigada. O requerimento de número 004/2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar aqui, né, o requerimento da minha amiga vereadora Tainara, no qual também fui procurado com essa defasação da iluminação lá dessa quadra. Não sei se foi o mesmo cidadão que nos procurou, mas o fato é que tem que ser resolvido lá, realmente, à noite lá. Acho que a vereadora Danila também tem conhecimento, por ser próximo lá à residência dela. E aqui, essas áreas onde é que tem esses desportos de lazer a céu aberto, onde é que é ar livre, né? Nós temos que melhorar isso aí. Hoje, o esporte ar livre está uma modalidade que vem crescendo muito. Montevidéu tem poucas áreas que faz esse esporte aqui em Montevidéu. E lá é uma área que nós já tem pronta, né? Já está lá pronta, eu acho que é só fazer a adequação. Eu tive falando com o senhor Joaquim umas 2 semanas atrás. Eu falei para ele, pedi essa iluminação, a vereadora foi muito feliz de fazer o requerimento em cima disso aí. Que o senhor Joaquim aí possa estar atendendo aí a demanda aí da vereadora Tainara e também com mais atenção aí àqueles que ali fazem o seu esporte acontecer. No mais, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de número 004/2026. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Danila. Quero parabenizar a vereadora pelo requerimento. É de suma importância a segurança, né, para todos que ali estão praticando os seus esportes. E aproveitar a oportunidade do requerimento sobre a instalação de iluminação pública, não só o Nova Aliança, mas o Pontal dos Bosques, ali tem muitas ruas que a gente vai passando a demanda conforme a necessidade aí para o seu João, o seu Joaquim, mas que veja aqueles 2 setores ali, que tem muitas lâmpadas ali que ser trocada para a segurança dos esportistas, para a segurança do pessoal que faz faculdade, então que veja aí esses 2 setores com muito carinho. O requerimento de número 004/2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Em cima da palavra da vereadora Danila, eu me lembrei daquela iluminação ali do Portal dos Bosques, principalmente nas 2 últimas ruas. São aquelas lâmpadas ainda antigas, né? A qual ainda elas ficam acesas o dia todo, ninguém sabe quem vai pagar a conta, mas nós sabemos que é o bolso do cidadão. E eu gostaria que o responsável, não sei se lá ainda quem responde é o privado, né, o particular, mas que fizesse a troca daquelas iluminação ali, que não tem cabimento. Você anda na rua de 10 lâmpadas, só tem 2 funcionando. O senhor Joaquim atendeu umas demandas nossas lá junto com o senhor João Eletricista, ficou excelente, mas a demanda lá está muito grande. Tem mais de uns 30 lâmpadas, 40 lâmpadas queimadas. Então, peço aí atenção de quem está responsável aí por esses loteamentos aí privados, que venha aí adequar a iluminação aí, mais moderna aí, para que realmente aconteça a iluminação da forma correta. Obrigado. O requerimento de número 004/2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 005 de 2026, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente para aquisição de materiais esportivos uniformes para os alunos da modalidade esportiva de karatê e taekwondo do nosso município. O requerimento de número 005 de 2026 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Danildo Rodrigues. Boa noite. Eu fiz esse requerimento para que seja feito aí os kimonos para esses alunos que treinam karatê, taekwondo, que tem muitas das vezes as crianças, os pais não têm condições de comprar os kimonos para eles treinarem. Então, esse requerimento irá ajudar bastante essas crianças. E também comprar tatames, que o tatame lá do pessoal do karatê não está muito bom, não. Comprar um tatame novo para eles treinar, mas com categoria. Muito obrigado. O requerimento de número 005 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Não, vamos pular. Nós tínhamos outro requerimento que era para pôr em pauta aqui, o requerimento de número 006 de 2026, em respeito ao Francisco Simval, que não pôde vir, nós vamos deixar ele para amanhã. Beleza, pessoal?
Agora vamos para os assuntos parlamentares. Inscrito assunto parlamentar, o vereador Danildo. Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por mais uma noite, mais um dia maravilhoso. E agradecer também ao deputado Lucas Calil, que a gente teve lá, eu, Maurício, em Goiânia, nos atendeu muito bem, por sinal, né, Maurício? E a gente levou ofício para habitação aqui no nosso município, casinhas populares. E também aparelhos de mamografia para o hospital municipal. E a resposta foi boa. O deputado disse para a gente ver direitinho o aparelho, que vai mandar emenda para nós. E obrigado aí, o deputado Lucas Calil. E também aproveitar aqui o seu Joaquim, pedir que ele olhe com carinho a iluminação do pátio do Hospital Municipal Dona Zebina. Que ali está muito escuro. Os motoristas vão pegar a ambulância ali, os carros de viagem, e não tá escuro demais ali, cachorro entrando toda hora no pátio ali, e muitas das vezes até engraxa os pés ali. Eu gostaria que o secretário, seu Joaquim, olhasse por isso aí. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Também inscrito a suplementar o vereador Lorival Lourenço Ribeiro. Mais uma vez, cumprimento o presidente, vereador Beto, colegas vereadores, o público presente, cumprimento o pessoal da zona rural que está assistindo a sessão pelos meios de comunicação. Eu quero dizer à nossa população que eu tive uma reunião com o nosso deputado, o Lucas do Vale, tem umas 2 semanas, e a gente cobrou dele os redutores de velocidade em frente a esses armazéns, começando da Comigo, Caramuru, aqueles armazéns ali na saída de Iporá, que não tem nenhum redutor de velocidade e as carretas passam com alta velocidade ali. Hoje eu presenciei uma carreta que estava saindo ali da Caramuru e vinha outra no sentido, vindo de Caiapônia, eles quase se enroscaram ali, com alta velocidade, a que estava na rodovia, e o outro estava saindo. Então, é muito necessário que põe esses redutores de velocidade para evitar acidente. A gente está muito otimista. E nessa reunião eu cobrei também a duplicação da rodovia, que a gente nunca vai deixar de cobrar até que aconteça essa obra do trecho da Comigo à Venda do Riverdão. A gente ficou otimista que ele está correndo atrás e vai conseguir, dentro de pouco tempo, vai conseguir essa duplicação aí. E aproveitando a oportunidade, presidente, eu quero que Vossa Excelência marque uma audiência com o presidente da Ceneágua para resolver o problema da água lá no Bebedouro. Não só lá, que aqui também no centro da cidade, essa captação de água anda faltando muita água, mesmo nesse tempo chuvoso, com tanta água que tem aí. Então, a gente tem que marcar uma reunião. Aquele dia, presidente, nós tivemos uma reunião com ele, a expectativa dele era para 2027. Ele falou que poderia até antecipar, mas eu acho que é necessário nós cobrar isso aí, porque precisa resolver essa situação. E só isso, muito obrigado a todos. Também inscrito assunto parlamentar o vereador Luiz Ribeiro. Cumprimento mais uma vez a todos, a todas, ao público, aos internautas. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre a fala da vereadora Tainara ontem, onde você disse que o prefeito prometeu várias coisas, e prometeu coisas boas para o município, né? A gente fica feliz de ouvir. Só que a gente fica sempre com o pé atrás, né? Porque promete. Em 2021, em fevereiro de 2021, foi prometido a legalização do loteamento Bebedouro. 5 anos depois, a culpa agora já não é mais do município, e sim da Saneago, mas não resolveu. O nosso hospital ainda não terminaram, né? O cemitério ainda não terminou. Então, a gente ouve as propostas e as promessas, mas vamos torcer para que sejam realizadas. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Matheus Ananias, que teve a coragem de reclamar da saúde ontem, né, do Hospital da Saúde. E você está de parabéns. Primeiro, porque você tem uma ligação forte com o deputado Lucas do Vale,
E a gente sabe que ele faz parte dessa cooperativa aí, né, com o município. Então, você está provando aqui que você é vereador de Montevidéu e não... Vamos usar o português, claro, porque assuntos parlamentares pode, né, não tem um rabo preso com ninguém, né? Então, você tem que ser parabenizado por isso. E aproveitar a oportunidade, não só a você, vereador, mas a todos nós, que eu acho que todos nós já tivemos reclamação depois que terceirizaram a medicina em Montevidéu. Por que nós não nos unimos para a gente tentar tirar essa cooperativa daí? Será que 9 vereadores não têm força para forçar, acabar com isso aí, trazer médicos verdadeiros para cá, médicos que criem vínculo com a cidade, que criem lodo no pé aqui, que a população possa confiar mais? Fica aí uma ideia. Meu nome é pronto, se vocês quiserem comprar essa briga aí. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a todos os meus nobres colegas vereadores e vereadora, né? Belíssimo requerimento, né? E eu quero, assim, inteirar, e todos os requerimentos, elogiar vocês, parabéns, né? Mas nós temos uma cobrança muito grande, que foi esse da Danila que falou, o Danildo falou, que é muito cobrado pelos professores, não só os professores, né? Acho que é todos os funcionários que entram nessa parte aí também. Mas não sei porquê, se é os professores que... Eles são formadores de opiniões, né? Então, talvez eles tenham mais um conhecimento, e cabe a eles cobrando de nós mais. Né? Eu tenho cobrança, acho que todos os vereadores têm cobrança. E parabéns aqui para essa cobrança do Executivo, para que ele seja sensível, apesar que vem do governo federal, mas que venha habilitar. Se for o caso de fazer o pagamento disso aí, eu tenho certeza que eu acho que o município de Montevidéu tem condições de pagar. Né? Eu agradeço a presença de cada um dos senhores vereadores e declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para o horário regimental amanhã para a nova sessão. Meu muito obrigado e tenham uma boa noite. Vai parar mais hoje da manhã. Ô, Betão, não vou mais água.